Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Esta sessão, na qual o Senado Federal se reúne como órgão judiciário, tem por objeto o julgamento da Presidente da República, senhora Dilma Hanna Rousseff, por suposto crime de responsabilidade nos termos da denúncia número 1 de 2016. É a última questão de ordem, senhor presidente. Cabe-me a contradita, mas a considero desnecessária, já que trata-se de matéria vencida, e respeitosamente eu diria um videotape, que certamente poderá ser utilizado nesse documentário agora de longa-metragem que se faz sobre o processo do impeachment, documentário cinematográfico. Em relação ao que se discute, teriam os peritos confirmados a existência do crime de responsabilidade? No que diz respeito às pedaladas e aos decretos, a resposta é sim. Houve a confirmação do crime de responsabilidade. Senadora Vanessa Graziotin, com todo respeito, estou indeferindo a questão de ordem. Essa matéria, como disse o senador Álvaro Dias, já foi resolvida por mim num recurso que recebeu o número 178 no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de indagar ao doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o seguinte: no entender de Vossa Excelência, a razão para que esses fatos impeçam o julgamento da presidente Dilma nesse processo em curso. Está implícito nesse julgamento das pedaladas e dos decretos a condenação a um sistema de governança que tem que ser definitivamente sepultado no nosso país. Do Álvaro Dias, Vossa Excelência aponta realmente uma oportunidade de avanço institucional e legislativo em relação à gestão fiscal. Havendo número regimental, declaro aberta esta sessão. Nós iniciaremos pela inquirição das testemunhas apresentadas pela defesa. Modestamente, eu entendo que o debate que travamos ontem e hoje não tem a grandeza do momento histórico que nós estamos vivendo e não alcança a maturidade alcançada por instituições essenciais ao Estado de Direito, como o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal. Não alcança a maturidade que alcançou a sociedade brasileira ao se manifestar nas ruas desse país, exigindo mudanças radicais de comportamento, sobretudo da classe política. O que estamos discutindo aqui é a desqualificação de testemunha. Desqualificar testemunha é uma prática recorrente, utilizada fartamente no mundo do crime. Como é uma estratégia também no mundo do crime, acusar quem denuncia como réu e o denunciado passa a ser a vítima. Mais importante, portanto, do que discutir se quem aqui vem é testemunha ou é informante, é constatar a verdade. Deve prevalecer a verdade. Senadoras e senadores, havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Tenho concluído aqui que esse julgamento que faremos da presidente Dilma no processo de impeachment deve ir além da figura da presidente e deve alcançar o sistema de governança que foi implantado no país nos últimos anos, para passar a ideia de que estávamos vivendo no paraíso. O que eu indago ao ilustre ex-ministro é se ele concorda com a tese de que esse sistema
tem que ser sepultado porque fracassou. E a população brasileira não tolera o fracasso. O povo brasileiro não é um povo fracassado. Quem fracassa é o governo e os governantes. Sobre que sistema pode substituir, eu não sei se o senhor fala de um sistema político, de um sistema fiscal ou de um sistema econômico. Quando nós falamos em substituir esse sistema, é exatamente o sistema promíscuo, né, das pedaladas, dos decretos não autorizados, da contabilidade criativa, da mágica fiscal, enfim, da manipulação de números. Esse é o sistema que tem que ser sepultado, porque esse é o sistema que levou o país a uma crise sem precedentes na sua história, com inflação, com recessão, com desemprego, um caos na saúde. Havendo número legal, declaro reaberta a sessão. Eu peço ao excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Renan Calheiros, que introduza a excelentíssima senhora presidente Dilma Rousseff neste plenário. Senhoras e senhores senadores, no presidencialismo previsto na Constituição, na nossa Constituição, não basta a eventual perda de maioria parlamentar para afastar um presidente. Há que se configurar crime de responsabilidade. E está claro que não houve tal crime. O que deve prevalecer sempre não é a beleza da retórica, e sim a grandeza da verdade. Que golpe é esse? Processo de impeachment é decorrência do golpe contra a Constituição do país. É decorrência desse atentado à Constituição brasileira e essa afronta ao Congresso Nacional. Um poder vilipendiado por ações do Executivo que muitas vezes o transformou em verdadeiro almoxarifado à sua disposição. Que golpe estamos vivendo? Eu pergunto à presidente Dilma. O senador Álvaro Dias gostaria de iniciar dizendo que a questão do golpe, eu acredito que eu já tenha esclarecido qual é a minha visão desta questão, a visão da defesa dessa questão. Gostaria que não se esquecesse de responder essa pergunta. O impeachment do presidente Collor foi golpe? A posse do presidente Itamar Franco foi uma eleição indireta? Esta é uma pergunta essencial. Ela não veio para responder, né? Veio para esconder. Então, não só essa questão do presidente Collor, que eu insisti dizendo que era muito importante a resposta dela, ela não se fez de rogada, simplesmente não respondeu. Convido a fazer uso da palavra o eminente senador Álvaro Dias. Ministro Ricardo Lewandowski, as nossas homenagens pela forma com que conduziu os trabalhos dessa memorável sessão que culmina com uma definição histórica de mudança para o país. Há pressupostos indispensáveis reconhecidos de natureza política e jurídica. Pressuposto indispensável de natureza política, o apelo popular. E ele se manifestou de forma contundente nas ruas e nas praças desse país, com multidões de brasileiros carregando sonhos e esperanças de mudança para melhor. É evidente que o que julgamos é um detalhe. Nesse conjunto da obra, o que há é a consagração da incompetência administrativa e da imoralidade pública que empurrou o país para uma crise sem precedentes, com inflação, com recessão, com uma dívida pública alarmante que alcança 4 trilhões de reais. Esse é um governo fracassado. Fracassou eticamente, fracassou politicamente, fracassou administrativamente
e tem que ser substituído imediatamente através desse processo de impeachment. Mas para concluir, senhor presidente, falar da esperança e dos sonhos de um Brasil melhor, com instituições que alcançaram a maturidade, com uma sociedade que da mesma forma alcançou maturidade para exigir um Brasil melhor. Passamos agora à fase de votação. Presidente, a lei número 1079 de 1950, que rege o processo do impeachment, no seu artigo 68, parágrafo único, prevê que o julgamento sobre a inabilitação seja feito destacadamente do julgamento sobre a perda do cargo. A lei do impeachment não pode prevalecer diante das alterações propostas pela Constituição de 88, que alterou o tempo da inabilitação de 5 para 8 anos e colocou como decorrência da pena, da condenação, esta pena da inabilitação de 8 anos. Portanto, não entendo como possa ser correta a separação para a votação em 2 turnos. Proclamo o resultado. 81 senadores votaram. Não houve nenhuma abstenção. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores. Já temos 81 votantes, podemos abrir a votação. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos, tendo-se verificado 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. E o Senado, que tem o dever de zelar pela Constituição do país, acabou rasgando essa Constituição e abrindo um precedente extremamente perigoso que pode ser utilizado imediatamente pelo Eduardo Cunha lá na Câmara dos Deputados. E dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República.